Um bom mangá focado em torneio precisa que as lutas tenham personagens bem escritos, uma boa temática e, principalmente, que as lutas sejam marcantes e icônicas. E com Shumatsu no Valkyrie não foi diferente. Sua obra ficou mundialmente popular tanto no mangá quanto no anime pelas suas lutas icônicas. Mas a principal delas foi a luta entre o primeiro homem, Adão, contra o deus pai do cosmos, Zeus. A luta que viria a se tornar o rosto de Shumatsu no Valkyrie. E como de costume, nas minhas análises, esses vídeos não são reviews narrando sobre o que acontece nas lutas, mas sim uma análise falando sobre a temática dela, a estrutura e o que eu achei sobre as lutas, mencionando as coisas que acontecem nela, pontos que eu não gostei, também elaborando pontos do porquê eu gostei. E para iniciar essa análise eu vou começar primeiro falando pontos negativos dessa luta, que para deixar bem claro são pontos que são bem tranquilos e que não estragam a experiência de ler a luta, apenas pequenos detalhes que poderiam ser melhor. E o primeiro ponto é sobre a coreografia da luta ser muito curta e pouco dinâmica, se resumindo basicamente em spams de soco e o Adão repetindo esses spams de soco. Basicamente tudo o que o Zeus fez. O Adão copia e cola. Por mais que a mecânica seja interessante, isso fez com que a luta tivesse uma coreografia muito mais do mesmo. E isso acaba se tornando um problema, pois como a luta é bem curta na execução, o que fica pra gente acaba sendo esse mais do mesmo na execução de combate. Pois nós vemos o Zeus fazer seus combos de ataque e técnicas, e o Adão repete a mesma coisa fazendo o mesmo. A habilidade, como já mencionei, é muito boa, mas acaba afetando a versatilidade da luta, que já é bem curta. E o segundo e talvez o meu último ponto do que eu achei mal executado nessa luta é o desenvolvimento de Adão com a sua Valkyria, a Ridleif. Inclusive é um problema que eu também achei na luta entre Lubu e Thor, né? O Lubu tem pouca interação com a sua Valkyria Handgrid. Mas enfim, a única interação que temos entre eles é no começo da luta para fazer o Volunder. A gente não tem uma conexão entre esses dois durante a luta, ou que mecânicas a sua arma tem. Não sabemos o que a runa da Handleif faz na arma de Adão. Ela pode dar a Adão uma arma que imita a arma de outros deuses? Seria bem interessante, mas não temos uma confirmação se isso realmente é possível. E por mais que esses pontos que eu citei tenham sido as partes negativas para mim, eu não sinto que isso afeta a luta em si, mas deixa ela abaixo de outras lutas de Shumatsu. Mas ainda assim é uma boa luta. E agora eu quero citar as partes que eu gostei e por que eu vejo ela como uma boa luta. E para começar, vamos falar então dos personagens. E começando pelo Adão. Ele é um personagem ok. Possui uma vibe parecida com a de Samurai, porém ele ainda passa mais emoções e interações durante a luta. O Adão ser simples não significa que ele é ruim. Ele é um personagem muito legal e que me agrada bastante. E agora falando do Zeus, estamos falando de um dos melhores personagens do mangá. Além de estar sempre presente e ser um personagem muito importante, é um personagem que transborda carisma e é muito expressivo. Com o passar desse mangá, a gente sem querer acaba gostando mais ainda do Zeus. E outra coisa que vale também mencionar, e é o que eu citei no começo do vídeo, o design dessa luta. E aqui não precisa elaborar muita coisa, é simplesmente a luta que deu a cara no mangá, por ter sido a luta mais popular do seu lançamento do anime. Muitas pessoas conheceram o mangá por conta dessa luta, inclusive eu mesmo. Ela tem uma identidade visual única. Por mais que ela tenha uma coreografia simples, a gente tem simplesmente a figura de Adão caindo no pau contra os Zeus. Quem não acharia isso maneiro, cara? Essa luta pega um bom apelo emocional e também transparece um ar de pureza e até mesmo divino. O Adão e Zeus conseguem fazer a luta ter essa impressão. E eu espero que isso não seja viagem minha. São coisas que eu costumo reparar em algumas lutas, mas enfim. Fato é que essa luta se tornou por um bom tempo o que seria o rosto de Shumatsu no Valkyrie, e talvez seja até hoje. Além do design do Adão ser muito bom e igualmente o design de Zeus também ser muito bom, a mensagem dessa luta tem como foco principal a responsabilidade de um pai, ou então a responsabilidade daqueles que representam as suas raças. Mas o tema com pais aqui é mais forte. Adão é o pai da humanidade e ele tem um dever de protegê-los.
Não existe outro motivo para Adão fazer isso. Zeus, por outro lado, representa o pai do cosmos, o líder dos deuses. Ele carrega essa responsabilidade nas costas por ser a representação maior dos deuses que existem ali. E o embate final dessa luta é o seu ponto mais forte. Eu diria que entra como um dos melhores finais de batalha das lutas de Shumatsu. Temos o Zeus na sua forma Adamanto colocando pressão em Adão, enquanto Adão finalmente é colocado contra a parede, gerando aquela sensação de desconforto. Zeus é imponente e choca o leitor quando Adão é espancado por ele. E se tem uma coisa que essa luta faz muito bem, encobrindo um pouco da minha crítica no começo do vídeo, é que ela entrega uma boa pancadaria frenética. E ela faz isso tão bem que a gente esquece dos defeitos citados. E ela traz bons elementos de surpresa até o final da luta. E fala sério, Adão ao agarrar os cabelos de Zeus fez todo mundo no mínimo arregalar os olhos e criar um pouco de esperança. Adão grita enquanto não para de trocar seus últimos golpes com Zeus. É uma parte que mexe com o emocional do leitor e ela carrega muito bem esse sentimento. E ao final dessa luta, Adão morre de pé enquanto deixa Zeus no chão. Adão é morto protegendo seus filhos, e Zeus reconhece isso. Sua proteção fez a humanidade se levantar mais uma vez e não desistir. A mensagem dessa luta é escrita de uma forma excelente. Adão versus Zeus certamente vai ficar na memória de todo mundo que acompanhou essa obra.